Dentro do cenário a gente tem o que a gente chama de KPIs, que são as métricas chaves, as principais. Não tem como acompanhar todas em real time com a frequência que a gente precisa. Então a gente seleciona aquilo que é mais importante para a nossa companhia, aquilo que dá a visão geral da companhia, os Big Rocks, aquilo que dá destaque. Isso são os KPIs, as principais métricas da nossa companhia que a gente tem que estar sempre de olho. Dentro dos KPIs a gente divide ele em dois momentos, de alto nível e de baixo nível. Alto nível são os gerenciais, são os números da companhia. Então, qual é o número de faturamento, qual é o número de entrega, o número de pedidos, o número de clientes. Isso seriam KPIs de alto nível. Baixo nível são KPIs diárias. Então, turnover do RH, o indicador de performance de quem faz o e-mail marketing, indicador de logística, de entrada e saída de pedidos, de estocagem. Então, são KPIs diárias, não seriam toda a companhia. O de toda a companhia é o alto nível. A gente separa os KPIs em 4 modelos, de qualidade, de capacidade, de produtividade e de estratégia. Para a gente diferenciar bem o que é uma métrica do KPI, a gente selecionou alguns indicadores aqui. Então, como métrica, a gente teria aqueles todos que a gente acabou de abordar. Performance de e-mail marketing, tráfego, métricas para mídias sociais, turnover, custo de aquisição de cliente, taxa de conversão, abandono de carrinho, ticket médio da nossa loja, o valor de vida do cliente e o ROI ou ROAS. KPI seria algum desses indicadores. Por exemplo, custo de aquisição de cliente, o quanto está custando para a gente trazer novos clientes para a nossa loja, a taxa de conversão do nosso funil de venda, o abandono de carrinho, o ticket médio e o ROI ou ROAS. E agora abordando, explicando um pouquinho mais de cada um desses KPIs, a gente vai começar a falar do custo de aquisição por cliente. Essa fórmula é quanto que eu gasto pelo número de clientes que eu adquiro. Vamos ver um exemplo? Se a gente tiver um custo de aquisição de cliente maior do que o consumo médio de cada cliente adquirido, esse indicador é negativo, ou seja, a nossa estratégia não está bem alinhada. Se o nosso custo de aquisição de cliente for menor que o consumo médio de cada cliente, está positivo. Vai ficar mais claro quando a gente olhar esse exemplo. Imaginando que eu investi 50 mil reais em mídia para trazer clientes e isso me resultou 200 clientes e o ticket médio na minha loja é 350, como que a gente faria o cálculo? 50 mil dividido por 200 dá 250, ou seja, eu investi 250 reais para cada cliente que eu trouxe, em compensação, eles me geram uma venda média de 350, ou seja, meu indicador é positivo e a minha estratégia de marketing está bem alinhada. Outro KPI muito importante na mensuração do nosso e-commerce é a taxa de conversão, mas aqui vale uma ressalva. Esse conceito de taxa de conversão é bastante amplo e usado nas mais variadas formas dentro do e-commerce. Então a gente vai ver que conforme a gente for analisando, há diversas formas de abordar esse tema. E aqui a gente separou uma, que é o número de visitantes que fizeram alguma ação na nossa loja, seja um cadastro, uma compra, versus o número de visitantes total. Ou seja, se eu tive 1000 visitantes que entraram na minha página e desses 200 realizaram alguma ação, ou seja, uma compra, por exemplo, eu tenho uma taxa de conversão de 20%. Mas vale destacar novamente, esse conceito é bastante amplo. Então, quando você for discutir com alguém a taxa de conversão de um carrinho de compra, de uma ação feita, de qualquer coisa que envolva o seu e-commerce, vale antes alinhar, ver se vocês estão discutindo sobre a mesma fórmula, uma vez que é muito amplo o conceito. O terceiro indicador que a gente usa para mensurar a performance do nosso e-commerce é o abandono de carrinho. Aqui a fórmula é bem simples, é o número total de clientes que chegaram até o momento do checkout, que chegaram até o carrinho, botaram um produto, mas não finalizaram a compra por algum motivo, dividido pelo total de clientes que passaram, de visitantes que passaram pelo nosso site. A gente separou um exemplo onde 3.000 clientes foram até o momento de checkout, mas não realizaram a compra, um universo total de 5.000 clientes. Dividindo 3.000 por 5.000, chegamos a uma taxa de 60%. Aí parece alta, mas quando a gente olha a taxa de abandono de carrinho no Brasil, alguns segmentos chegam até 80%, até 90% de abandono de carrinho. Então é muito importante aquela estratégia que a gente falou lá atrás, de retargeting, que é exatamente atingir nesse ponto, trabalha nesse ponto, buscando melhorar a nossa taxa de conversão, buscando melhorar a nossa performance junto ao cliente, dando uma usabilidade melhor e entendendo que essa compra ela pode ser capitalizada novamente e a gente de fato faturar ela. Ticket médio é o indicador que a gente usa para avaliar qual o gasto médio do nosso cliente dentro do e-commerce. Então a gente vai lá, todo o valor faturado através dos pedidos feitos, dividido pelo número de pedidos, número de vendas realizados. Pegando exemplo, se a gente faturou 50 mil, isso veio de 500 vendas, a gente vai dividir 50 mil por 500. Isso vai dar um ticket médio de 100 reais. Lembrando,
Isso vai variar conforme cada segmento. Mas lembra que a gente viu logo no início que o ticket médio no Brasil hoje do e-commerce estava em algo de torno de 400, 450, imaginando nesse 2017 passar da barreira de 500? Então vale a pena entender se R$100 está dentro do segmento, porque da categoria de e-commerce ele está um pouquinho abaixo. Então vale entender, se eu estiver vendendo biju, talvez R$100 seja o valor adequado. Se eu estiver vendendo eletrônicos, talvez seja um ticket médio muito baixo para um e-commerce. Essa métrica que a gente vai falar agora de ROI e ROAS é extremamente importante para a avaliação do nosso e-commerce. Quando a gente fala de ROI, a gente está falando sobre retorno de investimento, ou seja, eu investi um valor que pode ser um projeto pontual ou o todo da operação e qual o retorno que ele está me trazendo. Imaginando que eu tenho um site que me gera R$500 mil de venda e para isso eu tive que investir 100 mil, eu estou falando que eu gero 500 mil com investimento de 100 mil. Qual seria a forma para calcular o ROI dessa operação? Pego esses 500 mil, subtraio os 100 mil, o que vai gerar 400 mil, e esse 400 mil eu divido novamente por 100 mil, me gerando um indicador de 4, um indicador positivo. Afinal, 400 mil é superior a 100, ou seja, o meu retorno está sendo acima do meu custo. ROAS é a variação do ROI. Aqui no ROAS a gente vai avaliar somente o retorno sobre advertising, ou seja, sobre mídia. Pegando exemplo, eu decidi um canal e investi R$1.000 nele, mas é que seja Facebook. E esse canal me trouxe um retorno de R$2.500. Como que eu vou fazer a fórmula? É similar ao ROI. 2.500 menos o 1.000 investido, o que sobra 1.500. Esse 1.500 eu vou dividir pelos R$1.000 investido inicialmente, o que me gera R$1,5, ou seja, R$1,50. Multiplicando por 100, eu tenho um indicador de 150%. E para mensurar o ROAS, se está atendendo a expectativa, a gente define se o ROAS for igual a 100%, isso significa que o valor investido em campanhas em AdWords ele está sendo igual ao retorno que essa campanha está trazendo, ou seja, está empatando. Se o ROAS for maior que 100%, neste caso a gente está ganhando, ou seja, a gente está tendo um retorno superior ao valor inicialmente investido nas mídias. E se o ROAS for menor que 100, aí é exatamente o contrário do caso anterior. Significa que eu estou investindo muito mais do que essas campanhas estão trazendo de retorno para o nosso e-commerce.